Fala rapaziada, tudo bem? O Fluminense acertou a contratação do meio-campista Daniel. Sim, o Danielzinho, aquele mesmo revelado pelo Fluminense, agora vai ter a sua segunda passagem pelo Tricolor. Olha, eu acho uma boa contratação tendo o Fernando Diniz como técnico da equipe. E eu já te conto os motivos. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. O Danielzinho já trabalhou, inclusive, no Fluminense com o Fernando Diniz lá em 2018, né? O Diniz gosta muito das características do atleta, gosta muito do jogador e por conta disso pediu a contratação do atleta. Ele viveu um mau momento lá no Bahia, né? No ano passado, em 2022, ele foi talvez o melhor jogador da equipe na Série B, mas nesse ano ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, né? Teve a vinda do Acevedo, que o Bahia contratou, o próprio Cauli, que é talvez o melhor jogador da equipe, o Tassiano retornou para o time e o Danielzinho acabou perdendo espaço com o técnico Renato Paiva, né? Apesar que na vitória do Fluminense por 2-1 diante do Bahia lá no Maracanã, o Daniel entrou no segundo tempo e entrou bem, tá? Deixando companheiros na cara do gol, dando passes bastante verticais, né? É um cara que tem muita qualidade. E por que que eu digo que ele vai se encaixar ou pode se encaixar perfeitamente no Fluminense do Fernando Diniz, apesar do mau momento que ele vive? Acho que, se eu não estou enganado, ele atua apenas 3 partidas nesse Brasileirão. Foi um cara realmente que hoje dá para considerar um reserva. Tem poucos minutos, inclusive entra pouco nas partidas. Mas assim, se a gente for analisar o modelo de jogo do técnico Fernando Diniz, né, como que a equipe se comporta em campo, é um jogo muito de aproximação, né? Então ele reúne vários jogadores ao redor da bola, né? Geralmente é do lado do campo, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Então ele aglomera vários jogadores naquele setor. E isso condiciona o jogo para quê, né? Faz com que os atletas atuem em passes curtos, velozes, troca de passes rápidos, né? E procuram resolver a jogada naquele momento mesmo, por aquele lado. Se não der, a bola é virada para o outro lado e aí monta uma nova aglomeração naquele setor, né? Então é um jogo de superioridade numérica no setor que tem a bola. E por que que eu digo que o Danielzinho se encaixaria perfeitamente? Porque ele é um cara muito técnico, gente. Que ele tem muito bom passe, né? E, inclusive, comparando o Danielzinho atual e o Danielzinho do Fluminense, principalmente de 2018, hoje ele é um cara mais maduro, ele enxerga melhor, ele erra menos tomada de decisão, apesar do mau momento que ele vive no Bahia, tá? Levando em consideração. Mas imagino que aí seja gosto pessoal do treinador. E isso a gente tem que respeitar. Cada treinador prefere um tipo, um estilo de jogador, e isso é totalmente ok. Mas assim, eu vejo o Daniel hoje, de 2023, muito mais completo, tomando tomadas de decisões muito melhores, né? Então, se a gente for analisar hoje, o Fluminense já Arias, Ganso, Lima, André, aí joga o Martinelli, joga o Pirani, são todos meio-campistas, de passes curtos, ágeis, claro, excluindo o Ganso, que é um 10 de uma capacidade diferente, né? Mas todos os outros que eu citei são esse tipo de jogador, né? Aliada também à vinda do Léo Fernandes. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição para você conferir como joga Léo Fernandes, novo reforço do Fluminense. Tá bem completinho, bem legal. Vou deixar na descrição para você ver depois. E é um outro cara que se encaixa perfeitamente no time do Fernando Diniz, com uma característica um pouco diferente, tá? Mas é também um meio-campista que sai de fora para dentro, depois você confere lá. E o Danielzinho, mesmo que muita gente fala, mano, vai ser muito difícil ele ser titular. Tudo bem, gente, mas assim, ele vai ser muito importante pro elenco. O Fluminense que tá no mata-mata da Libertadores, tá na briga pelo Campeonato Brasileiro, então são duas competições muito pesadas, muito fortes, né? E Danielzinho, por essa capacidade técnica que ele tem, bastante ágil, né? Sempre busca estar perto da bola. É um cara que a gente costuma chamar de costura, né? De passes curtos. Toca, recebe, aparece, volta. Então é um cara bastante dinâmico e o Diniz gosta muito disso, né? Agora, o principal ponto é: se o Fernando Diniz não ficar, esse é o principal ponto que a gente tem que levar em consideração. Eu assisti
a coletiva dele, assisti a entrevista do Edinaldo Rodrigues, assisti a entrevista do Mário Bittencourt, dos três, envolvendo essa situação do Diniz como interino da seleção brasileira. E mesmo assim eu não fiquei convencido de que em alguma situação a CBF não vai efetivar o Diniz. Porque se a gente levar em consideração, o Ancelotti foi acertado como novo treinador da seleção brasileira pelo Edinaldo Rodrigues. A gente não tem a versão nem do Ancelotti e muito menos do Real Madrid. Nenhum dos dois se pronunciaram, né? Então é algo que deixa a gente com a pulguinha atrás da orelha. E assim, imagina uma situação que o Fernando Diniz pela seleção brasileira consiga desempenhos e resultados logo de cara. O que leva a crer de que o Edinaldo Rodrigues não vai efetivar o Fernando Diniz como técnico principal da seleção brasileira? Então é uma questão muito complicada que a gente tem que ficar atento. É claro que eu não estou querendo colocar em xeque nada, mas é normal a gente ter pensamentos, a gente analisar, a gente enxergar toda a situação. Então é algo que a gente tem que levar em consideração, sim. Se o Fernando Diniz permanecer como técnico do Fluminense, o Danielzinho vai ser perfeito, cara. Se encaixa perfeitamente no que o Diniz quer. Agora, se ele não permanecer como técnico do Fluminense, se ele for efetivado como técnico principal da seleção brasileira, aí me preocupa. Por quê? São muitos jogadores com uma característica bem parecida para um jogo muito particular, que é o estilo do Fernando Diniz, né? Então, não sei se isso acontecer, qual será o próximo técnico do Fluminense? Será que ele vai adotar o mesmo modelo de jogo do Diniz? Eu acho muito difícil. Hoje, no mundo, praticamente nenhum time joga como hoje joga o Fluminense. Então aí tem Lima, André, Arias, Léo Fernandes, Daniel, sem contar com Ganso, 5 atletas com características bem próximas para um jogo muito particular, muito. Então, isso pode sim me preocupar. Aí não sei se seria o melhor cenário trazer o Danielzinho. De qualquer forma, na situação atual, seria um cara para ajudar bastante, né? Claro que a gente tem que levar em consideração que o Lima, que em alguns momentos, né, no futebol do Nordeste, ele atuou como atacante aberto, no Grêmio também, hoje é um segundo volante, né? Atua ao lado do André. Então tem o Martinelli também, então, cara, é indiscutível. Ele vai ajudar bastante ao elenco. Acho que ele tem qualidade para ser titular em algumas situações. Acho sim, eu acho muito bom o jogador do Danielzinho. Apesar do mau momento que ele vive, tem muita qualidade. Mostrou isso também em 2018 com o Fernando Diniz, mostrou também quando foi revelado pelas categorias de base. Então é um cara que vai ajudar bastante, pelo menos é isso que eu penso. Mas eu quero ouvir a sua opinião, torcedor do Tricolor. O que você acha do Danielzinho? Acha que ele vai ajudar ou foi uma contratação equivocada? Pode ter certeza que com muito respeito eu vou ler e responder a todos. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.